presidente, demais colegas presentes. Eu subo aqui hoje, presidente, com muita preocupação, especialmente, presidente, porque o Rio de Janeiro pode ser expulso do regime de recuperação fiscal. O alerta é sério, presidente. O Rio pode ser expulso do regime de recuperação e isso seria trágico para o nosso Estado, pois o Estado tem que pagar imediatamente 30 bilhões do que deve à União, caso essa expulsão aconteça. Nós não estamos falando, presidente, de bobagenzinhas, como o governador do Estado colocou. Nós estamos falando de coisa muito séria, e séria demais. O Conselho de Supervisão do Regime de Recuperação Fiscal do Estado apontou 16 medidas, que incluem os 3 poderes, não só o Poder Executivo, que podem causar o fim do regimento. Dessas 16, 13 estão relacionadas a aumento com gasto de pessoal, e outras 3 estão relacionadas à publicidade e propaganda. Os dados do relatório do monitoramento do Plano de Recuperação Fiscal foi feito pelo Conselho de Supervisão e disponibilizado no dia 4 de setembro. O Estado do Rio, então, tem até o dia 3 de outubro para se posicionar, para responder a essas questões, para responder aos pontos que foram colocados no relatório. Mas não é assim que o Estado tem respondido. Eu tenho bastante preocupação de que o Palácio possa estar tratando, o Palácio do Poder Executivo, subestimando um assunto tão sério como esse. Se o regime de recuperação fiscal acabar, fica extinto o acordo que torna suspenso até o ano que vem o pagamento das dívidas que o nosso Estado tem com a União. Se o Estado hoje, presidente, está numa situação calamitosa de caos financeiro, imagina se nós tivermos que pagar o que devemos hoje à União. É uma situação trágica. Existem 5 fases do que pode ser considerado uma medida de preocupação no relatório. E eu vou tratar de 2 dessas fases. A fase de conhecimento, quando é detectado o descumprimento de uma medida, e a fase de representação, quando o Conselho de Supervisão do regime pede que o governo do Rio e demais poderes adotem medidas para rever o descumprimento das vedações. Na fase de conhecimento que eu coloquei, existem 5 medidas, e entre elas estão: aumento do auxílio alimentação no Departamento de Estrada e Rodagem, concessão de benefício do bilhete único até o limite do teto do INSS, publicidade e propaganda da PGE, da Procuradoria-Geral do Estado, e entre as situações em fase de representação que infringem vedações ao regime, estão situações como nomeações no DEGASE, aumento de auxílio transporte no DETRAN, aumento de auxílio saúde na CODIM, o RAIS da PM, com aumento, criação de auxílios, vantagens, bônus, abonos ou qualquer tipo de benefício, publicidade e propaganda da Alerj, publicidade e propaganda do DETRAN. E isso, presidente, nem todas essas medidas são ruins ou são boas. Tem medidas que fazem sentido, como, por exemplo, você corrigir um auxílio transporte, auxílio alimentação que estava defasado. Mas tem medidas que não fazem tanto sentido assim. Gastar com publicidade e propaganda, por exemplo, não faz sentido. Com o Estado do Rio quebrado, com déficit esse ano orçado em 8 bilhões, com déficit geral de mais de 150 bilhões de dívida, ou a dívida com a União passa de 100 bilhões, dependendo de certas métricas, 63 bilhões por alguns indicadores. A gente está falando de uma situação de muita calamidade. Não dá para brincar com isso, presidente. Essa situação, essas medidas não são bobagenzinhas, como o governador colocou, são medidas sérias, que têm que ser tratadas como tal. A gente precisa de seriedade por parte do Poder Executivo para lidar com essas questões. Por isso, presidente, eu dei entrada no pedido de criação da Frente Parlamentar de Monitoramento do Regime de Recuperação Fiscal. E nosso objetivo é ouvir e entender o que faz sentido e o que não faz sentido. É ser um meio de campo entre o Conselho de Supervisão do Regime de Recuperação Fiscal e o Poder Executivo, e fazer com que a Alerj possa acompanhar de perto esse acordo e zelar para que o Estado do Rio de Janeiro não seja prejudicado. É hora, presidente, de parar de pensar em oposição e situação, esquerda ou direita. É hora da gente se unir para salvar o Estado do Rio de Janeiro. O que está em jogo é muito maior do que nos diverge, do que nos separa.
nós precisamos colocar o Estado do Rio de Janeiro em primeiro lugar e tratar com seriedade esse assunto tão preocupante para o nosso Estado. Obrigado, presidente.